Fala pessoal, fazer um vídeo aqui rapidinho, revisando o conteúdo teórico sobre o módulo 2, capítulo 1 de produtos notáveis e fatoração, do curso preparatório para o Enem. Vamos falar primeiramente sobre produtos notáveis. Para quem não lembra, produtos notáveis são aqueles produtos que aparecem com muita frequência em diversas situações. Sempre iremos acabar nos deparando com eles. E conhecer os produtos notáveis é importante para poder agilizar diversos cálculos. Primeiro vamos falar sobre o quadrado da soma de dois termos. Temos aqui um quadrado de uma soma de dois termos. Iremos resolver ele de forma indireta. Vamos fazer a mais b vezes a mais b. Porque a mais b ao quadrado, qualquer valor ao quadrado é ele vezes ele. E vamos resolver fazendo distributiva. A vezes A ao quadrado, A vezes B dá AB, B vezes A dá AB e B vezes B dá B ao quadrado. Simplificando isso aqui, nós vamos ter A ao quadrado mais AB dá 2AB mais B ao quadrado. E daí chegamos a esse resultado. Ou seja, o quadrado da soma de dois termos vai dar o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Sempre vai dar esse padrão. Então isso facilita bastante. Se você sabe o padrão, ao invés de passar por todos esses cálculos, você já vai diretamente para esses resultados. Por exemplo, se eu tiver 3x mais 2y ao quadrado, resolvendo de forma direta, eu tenho o quadrado do primeiro, ou seja, 3x ao quadrado, que vai dar 9x ao quadrado, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3x dá 6x, e 6x vezes 2y dá 12xy, mais o quadrado do segundo, 2y ao quadrado dá 4y ao quadrado. Chegamos diretamente no resultado. Vamos ver agora o quadrado da diferença de dois termos. Basicamente é como o de cima, porém, ao invés de uma adição, nós temos uma subtração. Quadrado da diferença de dois termos. Se nós formos fazer passo a passo, a menos b ao quadrado é a menos b vezes a menos b. Vamos resolver multiplicando a vezes a dá a ao quadrado, a vezes menos b dá menos ab, menos b vezes a dá menos ab, e menos b vezes menos b dá mais b ao quadrado. E juntando isso aqui, simplificando, temos o a ao quadrado, menos ab dá menos 2ab, mais b ao quadrado. Ou seja, temos o quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Reparem que o valor é semelhante ao de cima, a diferença apenas nesse sinal aqui. Por exemplo, se eu tivesse o mesmo 3x menos 2y ao quadrado, e eu quisesse resolver diretamente, vamos fazer diretamente o quadrado do primeiro, ou seja, 3x elevado ao quadrado, que dá 9x ao quadrado, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, duas vezes o primeiro, 2 vezes 3x dá 6x, e 6x vezes 2y, (12xy), mais o quadrado do segundo, 2y ao quadrado, que dá 4y ao quadrado. Temos já o resultado feito de forma direta. Quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Vamos ver agora o produto da soma pela diferença de dois termos. Aqui nós temos um produto, uma multiplicação, em que temos uma soma e uma subtração de dois termos. Se formos fazer passo a passo, teremos a vezes a vezes menos b, b vezes a e b vezes menos b. A vezes a dá a ao quadrado, a vezes menos b dá menos ab,
b vezes a dá ab, e b vezes menos b dá menos b ao quadrado. Esses dois aqui são simétricos, podemos cancelar, fica então a ao quadrado menos b ao quadrado, ou seja, o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Esse é bem prático. Então, se eu tivesse, por exemplo, 2 mais x vezes 2 menos x, se eu quiser resolver diretamente, basta eu pegar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Ou seja, 2 ao quadrado, que é 4, menos o quadrado do segundo, x ao quadrado. Vamos falar agora sobre o cubo da soma de dois termos. Aqui nós temos o cubo da soma de dois termos. Vamos resolver da seguinte forma. Vou separar a mais b, lembrando que aqui é a mais b vezes a mais b vezes a mais b, ou seja, a mais b ao quadrado. Aqui dá um quadrado da soma de dois termos. Então, ficará a mais b vezes a ao quadrado. Lembre-se, o quadrado aqui é o quadrado do primeiro, mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E se eu for resolver aqui, vai ficar a vezes a ao quadrado, que dá a ao cubo, a vezes 2ab, que dá 2 ao quadrado b, a vezes b ao quadrado, que dá ab ao quadrado. B vezes a ao quadrado, que dá a ao quadrado b, b vezes 2ab, que dá 2ab ao quadrado, e b vezes b ao quadrado, que dá b ao cubo. Simplificando isso tudo aqui, teremos a ao cubo mais 2 ao quadrado b mais a ao quadrado b dá 3 ao quadrado b, mais ab ao quadrado mais 2ab ao quadrado dá 2ab ao quadrado mais b ao cubo. Ou seja, aqui temos o cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Segue sempre esse padrão. Cubo da diferença vai seguir o mesmo padrão. Temos uma diferença, então eu vou colocar a menos b vezes a menos b ao quadrado. Como aqui nós temos a menos b vezes quadrado da diferença, dá o quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Daí, resolvendo isso aqui, vamos ter a vezes a ao quadrado, que dá ao cubo, a vezes menos 2ab, que dá menos 2 ao quadrado b, a vezes b ao quadrado, que dá mais ab ao quadrado. Menos b vezes a ao quadrado, que dá menos a ao quadrado b, menos b vezes menos 2ab, que dá mais 2ab ao quadrado, e menos b vezes b ao quadrado, que dá menos b ao cubo. Vejam que é bastante operações, mas que no final ficará da seguinte forma. Cubo do primeiro, menos 2 ao quadrado b, menos a ao quadrado b, dá menos 3 ao quadrado b. ab ao quadrado mais 2ab ao quadrado dá 3ab ao quadrado. E por último, menos o cubo do segundo. Cubo do primeiro menos 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, menos o cubo do segundo. Sempre vai ter esse padrão. E por último, quadrado da soma de três termos. Ou seja, se tivermos três termos, vamos chamar de ABC elevado ao cubo, vamos resolver ao quadrado a mais b mais c vezes a mais b mais c. Resolvendo isso aqui, teremos a vezes a, que é a ao quadrado,
A vezes B, que é AB, A vezes C, que é AC. B vezes A, que é AB, B vezes B, que é B ao quadrado, e B vezes C, que é BC. A vezes C, que é AC, C vezes A, C vezes B, que é BC, e C vezes C, que é C ao quadrado. No final temos o primeiro ao quadrado, o segundo ao quadrado, o terceiro elevado ao quadrado. AB mais AB, temos 2AB, AB mais AB. AC mais AC, temos 2AC. E BC mais BC, temos 2BC. Chegamos a esse padrão. Bom, antes de prosseguirmos, vamos resolver alguns exemplos. Aqui devemos desenvolver esses produtos notáveis. Na letra A temos 2A mais 6 ao quadrado. Vamos lá. Quadrado da soma de dois termos. Vai dar o quadrado do primeiro, ou seja, 2A ao quadrado, que dá 4A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. 2 vezes 2A dá 4A vezes 6. 4 vezes 6, 24. 24A. Mais o quadrado do segundo, 36. A letra B, quadrado da diferença de dois termos. O quadrado do primeiro, 3A ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, 9A ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 2, 12. 12AB. Mais o quadrado do segundo. 2 ao quadrado é 4. 4B ao quadrado. Novamente, quadrado da soma de dois termos. Vamos lá, quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Observe que 2 vezes x vezes 1 sobre x vai ter cancelamento, aqui fica 2, mais o quadrado do segundo. Ou seja, x ao quadrado mais 2, mais 1 sobre x. Letra D, produto da soma pela diferença de dois termos. Vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Que é igual a 3 ao quadrado dá 9. Raiz de 5 elevado ao quadrado cancela, fica 5. Menos 2 ao quadrado, que é 4. 9 vezes 5 dá 45, menos 4, 41. Produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. Potência de uma potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. Tá aí. A sexta menos 1. Cubo da soma de dois termos. Vai dar o cubo do primeiro. Esse eu vou colocar aqui para vocês verem passo a passo. Cubo do primeiro mais 3 vezes o quadrado do primeiro vezes o segundo mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo mais o cubo do segundo. Vai ficar 2 ao cubo dá 8. 8x ao cubo. 2 ao quadrado aqui dá 4. 4 vezes 3 dá 12. 12 o quê? X ao quadrado, y. Aqui 3 vezes 2 dá 6. 6xy ao quadrado. Mais y ao cubo. Por último, cubo da diferença de dois termos. Novamente eu vou colocar por partes. Cubo do primeiro menos 3 vezes
o quadrado do primeiro vezes o segundo, mais 3 vezes o primeiro vezes o quadrado do segundo, mais o cubo do segundo, que é igual, vamos resolver, x ao cubo, cancela x aqui com a potência, fica menos 3x, mais, embaixo vai ficar x ao quadrado, vai cancelar com x, ou seja, fica só o x de baixo, 3 sobre x, mais 1 sobre x ao cubo. Simples e rápido. Vamos resolver agora outro exemplo. Aqui ele nos pede para calcular 301 vezes 299 usando o produto notável. Vamos fazer. Temos uma multiplicação. O que eu vou fazer? 301 eu vou escrever como 300 mais 1. E 299 eu vou escrever como 300 menos 1. 300 mais 1, 301. 300 menos 1, 299. E com isso surge aqui um produto da soma pela diferença de dois termos, que, como sabemos, dá o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. 300 ao quadrado, 3 ao quadrado dá 9, 2 zeros vezes 2 dá 4 zeros, ou seja, 90.000, menos 1 ao quadrado, que é 1. 90.000 menos 1, 89.999. Continuando aqui a explicação, um resumo do capítulo 1 do segundo módulo de matemática do curso preparatório para o Enem, vamos falar agora sobre casos de fatoração. Lembrando que fatorar é você transformar adições ou subtrações em multiplicações. O objetivo aqui é que não tenha nenhuma adição ou subtração. E caso aconteça de ter, eles devem estar dentro de parênteses. O caso mais simples, que é fator comum. Fatorar uma expressão quando temos fator comum significa que é um termo que está multiplicando todos os termos das parcelas. Se vocês observarem aqui AB mais AC, temos A no primeiro termo e temos A no segundo termo. Então vamos colocar ele em evidência, ficando A vezes B mais C. Observe que AB, A vezes B dá AB e AC, AC. Você escolhe o fator que aparece com mais frequência em todos, coloca em evidência, abre o parêntese, divide AB dividido por A dá B. AC dividido por A dá C. Essa é a técnica. Vamos ver esse exemplo. 6ax mais 8ay. Observe que 6 e 8 têm um fator comum, que é o 2. Além disso, eles também têm outro fator comum, que é o A. Ou seja, 2A é fator comum. Abro parêntese, 6ax dividido por 2A dá 3x. E 8ay dividido por 2a dá 4y. Fica dessa forma. Um outro caso de fatoração é por agrupamento. Basicamente é a mesma coisa do fator comum, porém temos que fazer mais uma etapa. Observe que aqui temos ax mais ay mais bx mais by. E aqui nós não temos nenhum fator comum aos quatro. Mas se vocês observarem os dois primeiros, temos A como fator comum. Então eu vou agrupar. E aqui temos B também como fator comum, esses dois. O que é que eu vou fazer? Vou colocar A em evidência, que está multiplicando x mais y. Mais, e aqui eu tenho B como fator comum, que está multiplicando x mais y. Observem que apareceu um fator comum aqui, x mais y.
que é uma expressão que está multiplicando quem? Colocar ele em evidência. X mais Y está multiplicando A mais B. Tá aí, fatorado. Transformou em multiplicações. As adições que tem estão dentro do parêntese. Vamos ver esse exemplo. Aqui, 2ax mais bx. Temos, nos dois primeiros, temos x como fator comum. Então, se eu agrupar aqui, e aqui nós temos 5 como fator comum a esses dois. Resolvendo por partes, eu vou colocar x em evidência, que vai estar multiplicando 2a mais b. E aqui eu tenho 5 como fator comum. Vou colocar menos 5. Está multiplicando quem? 5a, no caso 10a dividido por 5 dá 2a. Como aqui ficou negativo, aqui dentro tem que ficar positivo para poder, quando a gente multiplicar, ficar negativo como antes. 5b dividido por 5 dá b. Com isso apareceu 2a mais b como fator comum. Eu vou colocar ele em evidência. 2a mais b, que está multiplicando x menos 5. Fatorado. Vamos ver o caso aqui da diferença de quadrados. Se temos a diferença de dois quadrados, quando lembrando dos produtos notáveis, isso aqui é a mesma coisa do produto da soma pela diferença. Basicamente aqui estamos fazendo o caminho inverso do produto notável. X ao quadrado menos 36 pode ser escrito como x ao quadrado menos 6 ao quadrado. Novamente, diferença de dois quadrados. O produto da soma pela diferença. Vamos ver aqui o trinômio quadrado perfeito. Chamamos de trinômio quadrado perfeito todo trinômio que, ao tirarmos a raiz quadrada do primeiro termo, multiplicarmos pela raiz quadrada do terceiro termo e multiplicarmos por 2, ele tem que dar o valor do meio. Observe que a raiz quadrada de A ao quadrado é A, a raiz quadrada de B ao quadrado é B, e 2 fica 2ab, que é exatamente esse valor. Então, lembrando dos produtos notáveis, quadrado do primeiro mais ou menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo, lembramos que é quadrado da soma de dois termos. É a raiz quadrada do primeiro, sinal do segundo, raiz quadrada do terceiro. Fecha parênteses e eleva ao quadrado. Mesma coisa aqui, A menos B. O que vai dar a diferença é o sinal que aparece aqui. Raiz quadrada de x ao quadrado é x. De 16y ao quadrado é 4y. 4y vezes x, 4xy vezes 2, lembra que multiplica por 2, 8xy. Então, a forma fatorada desse trinômio aqui, raiz quadrada do primeiro, sinal do segundo, raiz quadrada do terceiro, elevado ao quadrado. E aqui é um trinômio chamado trinômio do segundo grau. O trinômio do segundo grau ele pode ser fatorado dessa forma. O termo A, que é o número que aparece na frente do x ao quadrado, vezes x menos x1 vezes x menos x2, sendo esse x1 e x2 as raízes da equação do segundo grau quando você pegar esse trinômio e igualar a zero. Aí resolve por delta, fórmula de x, Bhaskara, encontra x1 e x2 e faz essa fatoração. Por exemplo, pegando esse valor aqui, vamos resolver essa raiz, a gente iguala a zero, estamos tentando fatorar. E aí, resolvendo as raízes, nós encontramos como raízes 2 e menos 3. Então, a forma fatorada daqui é
x menos 2 vezes x mais 3. E aqui, soma ou diferença de cubos. Basicamente, quando tivermos esse valor aqui, podemos fatorar da seguinte forma. Aqui temos soma de 2 cubos. Quando é soma, vai permanecer aqui soma. E em seguida vai ficar A mais B vezes A menos AB mais B. Ou seja, a soma dos dois vezes o primeiro menos o produto dos dois mais o segundo. Já quando é menos, diferença de 2 cubos vai ficar A menos B. Aqui também fica a diferença, igual aqui, ó, que é soma. E aqui vai ficar tudo positivo. Primeiro mais produto dos dois mais o segundo. Fica dessa forma. E para finalizar, vamos resolver aqui uns 2 exemplos sobre fatoração. Determine o valor numérico da expressão x² mais 4x mais 4 vezes x² menos 2x sobre x² menos 4 para x igual a 48. Temos 2 formas de fazer. Uma seria pegar o 48, substituir no lugar do x e resolver. Porém, dá mais trabalho. Eu vou fazer por outro modo. Primeiro, eu vou trabalhar em cima de fatoração. Primeiro, lembrando aqui que x² mais 4x mais 4, se tirarmos a raiz quadrada do primeiro e a raiz quadrada do terceiro, se tirarmos a raiz quadrada do primeiro, que é x, e a raiz quadrada do terceiro, que é 2, e multiplicarmos por 2, encontramos o do meio. Logo, isso aqui é um trinômio quadrado perfeito. E a forma fatorada dele é x mais 2 ao quadrado. Raiz quadrada do primeiro, sinal do segundo, raiz quadrada do terceiro. Esse aqui eu posso colocar x em evidência. Colocando x em evidência, vai ficar x vezes x menos 2. E aqui embaixo, 4 pode ser escrito como 2 ao quadrado, portanto, vai dar uma diferença de 2 quadrados, que fatorando fica o produto da soma pela diferença dos dois termos. Agora nós temos que cancelar esse com esse, e aqui nós podemos cancelar com o expoente, ficando apenas x vezes x mais 2. Agora que a expressão ficou mais simples, eu vou substituir no lugar de x e botar 48. 48 vezes 48 mais 2. 48 mais 2 dá 50. Então, 48 vezes 50. 48 vezes 5 dá 240. Acrescentando mais um zero, 2.400. Aí nossa resposta. Agora vamos fazer outro exemplo. Aqui ele nos pede para simplificar essa expressão. A² mais A² mais 1 sobre A² mais A mais 1. Para simplificar, eu tenho que fatorar um deles, os dois. Então, para fatorar essa expressão aqui, eu vou fazer o seguinte. A² mais A² mais 1. Aqui no numerador, eu irei somar A ao quadrado. Como eu não posso somar um valor porque eu estou alterando, então eu vou também diminuir esse próprio valor. Se eu somo ao quadrado e tiro ao quadrado, não altero o resultado. Agora observem que tendo A² ao quadrado aqui, eu posso A² eu posso escrever isso aqui como A ao quadrado elevado ao quadrado. A ao quadrado mais A ao quadrado dá 2 A ao quadrado mais 1 menos A ao quadrado. Tudo isso sobre A ao quadrado mais A mais 1. O que eu farei agora? Se você observar bem aqui, isso aqui é um trinômio do segundo grau. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo.
Portanto, eu posso fatorar ele como a ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado menos a ao quadrado sobre a ao quadrado mais a mais 1. E agora observem que eu tenho uma diferença de dois quadrados. Lembre-se, a forma fatorada vai dar produto da soma pela diferença. O primeiro é esse produto da soma pela diferença sobre a ao quadrado mais a mais 1. Vejam que essa expressão é a mesma dessa daqui. Então, eu posso cancelar. Portanto, fica apenas esse valor. A ao quadrado menos a mais 1.